A nação chinesa, uma nação tão grande quanto milenar, ao longo de sua rica e extensa história, passou por inúmeras transformações políticas, econômicas e sociais que, com o passar do tempo, mudaram sua fisionomia. No entanto, um dos períodos mais importantes para compreender a China de hoje é aquele conhecido como o Século da Humilhação, que vai do ano de 1839 até 1949. Esse período é chamado assim pela condição humilhante, degradante e vergonhosa em que a China se encontrou por pouco mais de um século diante de potências estrangeiras como o Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia e Japão. Durante esse século, a China vive à mercê da exploração econômica e colonial dessas potências, que invadem militarmente várias partes do país. Conseguem a assinatura de tratados e acordos desvantajosos, cometem todo tipo de abusos e excessos e coagiram o governo imperial chinês a conceder todas as suas exigências. Gerando o que, a longo prazo, muitos especialistas classificaram como um verdadeiro ódio da China por tudo o que representa o mundo ocidental. Junte-se a nós hoje para conhecer em detalhes os acontecimentos que compõem o século da humilhação e a relação que isso tem com a política internacional atual do gigante Qing. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Antes de iniciar a história de hoje, queremos convidar vocês a apoiarem nosso canal, a se inscreverem, a deixarem seu like e a deixarem seus comentários. Lemos todos eles, compartilhem nossos vídeos com cada um de seus amigos e ativem as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Antes de começar a história do século da humilhação, precisamos revisar os anais históricos da nação chinesa. A civilização chinesa entra para a história com o surgimento de pequenas comunidades sedentárias de cultura aldeã e camponesa por volta do ano 5000 a.C., que foram desenvolvendo, por meio do comércio com a Ásia Ocidental, instituições, indústrias e classes sociais cada vez mais complexas. Aos poucos, essas comunidades vão crescendo e formando um sistema de governo, regido por um líder que, ao morrer, herda o poder para seus descendentes, surgindo assim as primeiras dinastias chinesas, por volta do ano 2000 a.C. No entanto, é a dinastia Qin que existiu entre os anos 221 e 206 a.C. A primeira a unificar todas as dinastias presentes no atual território chinês, estabelecendo um sistema imperial que lança as bases para as futuras dinastias. Assim, ao longo dos séculos, várias dinastias, como os Han, os Tang e os Ming, contribuem para o desenvolvimento da civilização chinesa, promovendo avanços na agricultura, tecnologia, arquitetura, artes, literatura e comércio, tornando a China uma nação detentora de uma riqueza cultural única no mundo. No entanto, muitos anos depois, enquanto a dinastia Ming governava, ela enfrentou vários desafios internos e externos que levaram à sua eventual queda. Invasores da região da Manchúria no ano de 1644. Assim se instaurou a chamada dinastia Qing, que impôs ao restante da China tradições e costumes próprios da região Manchu. Por esse motivo, para grande parte da coletividade chinesa, os Qing sempre foram considerados como invasores. Os Qing inicialmente consolidam seu poder e expandem o território do império, levando-o ao que alguns historiadores consideram uma era de ouro chinesa, no início do século XIX. Politicamente, na dinastia Qing, o poder se concentra no imperador, apoiado por uma complexa rede burocrática estatal. Essa estrutura burocrática é fundamental para o controle de um território vasto e diverso, que inclui etnias como os mongóis, os tibetanos e os uigures, integrados por meio de sistemas tributários e administrativos. Além dessa administração pública, que nessa época já começava a apresentar graves sinais de corrupção, existe também um exército imperial, que embora tenha sido eficaz em seus primeiros anos, logo começa a mostrar sinais de decadência. Por outro lado, a política externa dos Qin se baseia em seu sistema tributário, através do qual os estados vizinhos reconhecem a supremacia chinesa. Em troca de proteção e comércio, um esquema que promovia certa estabilidade regional baseada em suas tradições históricas e na autossuficiência econômica, mas que limita o império, limitava o desenvolvimento de relações diplomáticas com as potências ocidentais.
Naquele momento, embora a China não estivesse totalmente fechada ao comércio com o Ocidente, ela regulava isso de forma muito rígida e com severas restrições. Na verdade, o único porto chinês ao qual os navios europeus podiam acessar era o Porto de Cantão, localizado no sul da China. Isso não se devia apenas às razões de autossuficiência recém-descritas, mas também a um aspecto idiosincrático, bastante peculiar dos chineses. Dentro de sua convicção como povo, os chineses se viam como o auge da civilização, como uma nação milenar e vigorosa que era o centro do universo. Enquanto consideravam os ocidentais como seres fracos, bárbaros e incivilizados. Esse aspecto será de importância fundamental mais adiante. Quanto à sua economia, a China dos Qin era uma das maiores potências econômicas do mundo, isso graças à sua enorme população estatal, estimada em 300 milhões de pessoas no ano de 1839 e suas técnicas agrícolas avançadas, que incluíam, entre outras coisas, o uso de fertilizantes e sistemas de irrigação sofisticados. A agricultura, naquela época, continuava sendo a base fundamental da economia, com cultivos como arroz, trigo, painço e chá. E a expansão demográfica impulsiona a intensificação e colonização de novas terras. Por sua vez, o setor manufatureiro, embora isolado do resto do mundo, também estava muito bem desenvolvido, destacando-se a produção de seda, porcelana, tecidos de algodão e produtos artesanais apreciados internacionalmente. Embora houvesse avanços técnicos em algumas áreas, a economia chinesa apresentava uma industrialização e mecanização limitadas em comparação com a Europa, o que rapidamente se torna um ponto fraco diante das potências industrializadas. Assim, em resumo, no início do século XIX, a China era um país grande, tanto geográfica quanto demograficamente, com uma importante produção agrícola e uma proeminente manufatura de produtos, demandados, é claro, internacionalmente. No entanto, sofria de uma fraqueza militar e industrial que, mais cedo ou mais tarde, a tornaria presa fácil para as potências ocidentais, as quais, particularmente o Reino Unido, estavam passando por uma época igualmente interessante, caracterizada pela busca de novos mercados e pela expansão de seus interesses comerciais ao redor do planeta. Assim, todas as circunstâncias estavam postas para que muito em breve ocorressem os primeiros confrontos entre a China e o Ocidente. Nesse contexto, o primeiro confronto violento entre chineses e ocidentais ocorre no âmbito das chamadas Guerras do Ópio. Sobre esse fascinante tema, temos um vídeo interessante em nosso canal, onde contamos em detalhes a história desse conflito, considerado por alguns como a primeira narcoguerra da humanidade. Em resumo, a Primeira Guerra do Ópio teve como causa principal a recusa do governo chinês em permitir que o Reino Unido introduzisse comercialmente o ópio no país. Isso porque essa substância, ao ser consumida, tinha efeitos psicotrópicos viciantes e prejudiciais para a população, que começava a apresentar altos índices de dependência química. Como consequência, o governo chinês confisca e destrói os armazéns de ópio dos ingleses no Porto de Cantão, isso no início do ano de 1839, mas essa ação não é bem recebida pelos ingleses, que iniciam represálias militares. El 18 de março de 1830. Os chineses não conseguem se defender militarmente devido ao seu atraso tecnológico, comparados com a potência inglesa. Nesse sentido, a China fica completamente à mercê dos ingleses. Após sua estrondosa derrota na Primeira Guerra do Ópio, uma série de eventos começa a acontecer. A humilhação transforma a situação. Em primeiro lugar, é realizada a assinatura do Tratado de Nanquim, na China, e a dinastia Qin em 29 de agosto de 1842. Este tratado, no qual, além disso, a China é coagida a pagar quantias enormes de dinheiro com juros altíssimos por indenizações ao governo britânico e aos comerciantes de ópio. Rompe com o isolamento rigoroso que havia caracterizado as relações comerciais e, consequentemente, as relações políticas e culturais da China com o resto do mundo. Por meio do Tratado de Nanquim, abrem-se mais 4 portos, além do de Cantão, nos quais os britânicos podem comercializar livremente e com vantagens tarifárias. Além disso, o governo chinês é obrigado a ceder a ilha de Hong Kong, que é dada em perpetuidade aos britânicos, que agora possuem um importante enclave
que rapidamente se torna uma pedra no sapato para os chineses. Ao mesmo tempo, a China concede o de Guerra Nanquim, o da Guerra de Nanquim, a de Nanquim, y solo podrán ser regulados por los consulados británicos en China. a Nanquim, o da Guerra de Nanquim. Una serie de acuerdos así y otros países occidentales que resultan en detrimento del gigante asiático. Así, os Estados Unidos com o Tratado de Wanghia e a França com o Tratado de Whampoa, ambos do ano de 1844, exigem e obtêm os mesmos privilégios. Privilégios comerciais e territoriais que os britânicos haviam obtido no Tratado de Nanquim. Nesse sentido, a Primeira Guerra do Ópio e os primeiros tratados desiguais posteriores a ela constituem os anos iniciais do século da humilhação, nos quais a China não só perde uma parte importante de sua soberania, mas também é submetida economicamente com tarifas que a impedem de proteger sua indústria, ficando à mercê das potências ocidentais, o que em breve causará vários problemas internos. Essa situação vergonhosa não passa despercebida pela população chinesa, que começa a ver a dinastia Qin com maus olhos, ocorrendo as primeiras revoltas contra ela, incluindo a chamada Rebelião Taiping. A Rebelião Taiping começa em novembro de 1850, com uma série de revoltas que rapidamente escalam para o nível de uma guerra civil, que durará quase 14 anos. Años de beligerancia. A rebelião, que depois se transforma em guerra, tem desde o início uma conotação política contra a dinastia Qin. Lembrando que ela era composta por membros da região Manchu, sempre vistos como estrangeiros pela maioria da população chinesa. O propósito da revolta é combater abertamente os Qin e iniciar uma revolução que traga paz e prosperidade para todos os chineses. Assim, a revolta é liderada por Hong Xiuquan, que proclama o chamado Reino Celestial da Grande Paz, um estado religioso revolucionário que desafia a legitimidade da dinastia Qin, e propõe uma transformação radical, não só política, mas também social, econômica e religiosa em todo o império. As potências ocidentais, beneficiadas pelos tratados desiguais, se apressam em apoiar militarmente a dinastia Qin, pois outra retórica dos rebeldes Taiping era que cessasse, ou pelo menos se limitasse, a presença estrangeira em solo chinês. Embora essa aliança das potências estrangeiras com os Qin seja meramente circunstancial, pois enquanto combatem os rebeldes Taiping, as potências ocidentais reiniciam. Em outubro do ano de 1856, hostilidades contra a dinastia Qin. Novamente por questões relacionadas ao ópio, ocorrendo a chamada Segunda Guerra do Ópio, assim chamada por ser a continuação do conflito de 1839. A Segunda Guerra do Ópio começa com o incidente do navio britânico Arrow, em 8 de outubro de 1856, no dia em que é detido pelas autoridades chinesas sob suspeita de contrabando, o que a Inglaterra usa como pretexto para declarar guerra. O objetivo das potências ocidentais com essa guerra é resolver questões que não ficaram totalmente claras após a Primeira Guerra do Ópio, como a expansão e consolidação dos privilégios comerciais e diplomáticos dos ocidentais. Guerra, incluindo a tão aguardada legalização do comércio do ópio. Assim, durante a guerra, britânicos e franceses lançam vários ataques militares, incluindo o bombardeio e a tomada da cidade de Cantão, em 31 de dezembro de 1857. Após isso, avançam em direção a Pequim, a capital da China. Depois, em junho de 1856, a China, rendida, assina o Tratado de Tianjin com o Reino Unido, França e Rússia, que passa a fazer parte do grupo de nações com interesses na China. Entre outras coisas, esse tratado contempla as seguintes estipulações. Primeiro, abertura de novos portos ao comércio internacional, além dos já abertos pelo Tratado de Nanquim. Segundo, permissão para que as potências ocidentais estabelecessem legações diplomáticas permanentes em Pequim, cidade que até então estava fechada para estrangeiros. Terceiro, la legalización total del comercio del opio. Cuarto, derecho para los estrangeiros de navegarem livremente pelo rio Yangtze, o mais longo do país e que o conectava de leste a oeste. Quinto, livre mobilidade de estrangeiros dentro da China, incluindo a prática de atividades comerciais e missionárias cristãs.
Sexto, indenização econômica aos britânicos e franceses pelos gastos de guerra e danos sofridos por seus comerciantes. E sétimo, proibição do uso de termos ofensivos para estrangeiros em documentos oficiais chineses. Claramente, a resistência chinesa a um tratado pior e mais humilhante do que o de Nanquim não demora a acontecer, atrasando a implementação do mesmo e prolongando os combates. Nesse sentido, em 1860, as tropas britânicas e francesas capturam definitivamente Pequim. Durante essa ofensiva violenta, os ocidentais destroem e incendeiam o Palácio de Verão, símbolo do poder imperial dos Qin. Finalmente, já realmente encurralados, os chineses celebram com as potências ocidentais a chamada Convenção de Pequim, em 24 de outubro de 1860. Nessa convenção, os chineses finalmente aceitam as estipulações do Tratado de Tianjin, acrescentando novas cláusulas, como a legalização definitiva do ópio, a estipulação de novas indenizações de guerra e a cessão da península de Kowloon como parte da Segunda Guerra do Ópio. É o segundo grande golpe que a China sofre nas mãos das potências ocidentais desde 1839. O que vai acelerando o já presente desprestígio dos Qin e a desconfiança contra os ocidentais, que até pouco tempo atrás eram vistos como simples selvagens pela coletividade chinesa, mas que agora não param de pisoteá-los em todos os conflitos em que se encontram. Voltando à rebelião Taiping, que, lembremos, havia começado antes da Segunda Guerra do Ópio, com o passar do tempo, ela vai ceifando centenas de milhares de vidas, tornando-se, ao final, uma das guerras mais sangrentas de toda a história da humanidade. Pois, ao seu término, em 1864, ela deixa um saldo de entre 20 e 50 milhões de mortos. O conflito termina com a derrota dos rebeldes diante da dinastia Qin, apoiada pelas potências estrangeiras. Isso resulta que, se a impopularidade dos Qin por suas origens manchus já era veemente, a animosidade contra eles aumenta consideravelmente devido ao apoio recebido das potências estrangeiras durante a rebelião. E ainda mais considerando que até pouco tempo atrás havia sido celebrada com as mesmas potências a Convenção de Pequim, com suas consequências polêmicas. Isso contribui para desgastar cada vez mais o governo dos Qin e enfraquece a capacidade da China de se defender como nação. Fato que, em muito pouco tempo, custará muito caro ao gigante asiático. Assim, diante de uma China desmoralizada e fraca econômica e militarmente, as potências estrangeiras buscam incursionar cada vez mais nos territórios da dinastia Qin. Nesse sentido, em 22 de agosto de 1884, começa a chamada Guerra Franco-Chinesa, na qual, como o nome indica, China e França entram em um período de beligerância pelo controle da região de Tonkin, que compreende o norte do atual Vietnã. Essa região esteve historicamente submetida à influência chinesa por meio de um sistema de dominação tributária. No entanto, a França, que buscava consolidar seu poder na chamada Indochina, decide invadir a região de Tonkin com o apoio dos nativos. Durante esse conflito, fica evidente a clara fraqueza do exército chinês e sua desvantagem em praticamente todos os âmbitos militares, enquanto a França faz uso de sua disciplina de gestão. Nesse caso, a França se torna uma das principais partes francesas, a fronteira Guerra Francesa, a Guerra Francesa. Nesse caso, a fronteira principais partes da Guerra Francesa. Isso se torna o resultado deste, o chamado China, Es la victoria de Francia, que assina com a China o Tratado de Tianjin em 9 de junho de 1885. Neste tratado, a China cede o controle total da região de Tonkin. Tonkin, durante esse período, dando permissão à França para estabelecer o Neum Rocha. Por sua vez, a China abre 11 novos portos ao exterior para assuntos comerciais, turísticos e missionários cristãos. E, ao mesmo tempo, autoriza rotas comerciais em várias cidades fronteiriças com a região de Tonkin, como Mengxi, Manhao e Longshu, onde os cidadãos franceses poderão residir com plenos direitos e terão uma tributação reduzida, facilitando assim o comércio e a influência francesa na região fronteiriça com a China. A presença francesa em Tonkin e em toda a Indochina era muito mal vista pelos chineses.
Pois não bastava que, nos últimos 46 anos, o país já vinha sendo intervindo pelas potências estrangeiras, agora essas mesmas potências estavam dominando suas zonas históricas de influência. No entanto, a Indochina não será a única zona de influência histórica dos chineses que será tomada do gigante asiático, pois 10 anos depois, em 1894, começa a chamada Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essa guerra estoura porque o Japão, que por milênios foi uma nação hermeticamente fechada, começa a se abrir para o exterior e a se modernizar econômica e militarmente, para empreender a formação de um grande império como o das potências ocidentais em todo o continente asiático. Así, el primero Latino-americana. Dos japoneses é a Península da Coreia, que naquele momento era um estado tributário da China dos Qing. Assim, após a invasão japonesa da Coreia em julho de 1894, a China declara guerra em 1º de agosto desse mesmo ano, latino-americana. No entanto, se a derrota para os franceses já havia sido considerada terrível, a derrota para os japoneses foi ainda pior. Em 6 meses de conflito, os chineses praticamente não conseguem nada e são continuamente derrotados pelo Japão. Em batalhas como a do Mar Amarelo, em setembro de 1894, a de Onshonku, em novembro de 1894, e a de Wei Hao-wei, em fevereiro de 1895. Ao mesmo tempo, importantes pontos para o comércio marítimo, como o porto de Port Arthur, passam para as mãos dos japoneses. A chave por trás da estrondosa derrota chinesa estava mais em seu exército do que em sua tecnologia militar. Na verdade, os chineses, nessa disputa, estavam melhor armados do que os japoneses. No entanto, a rigorosa preparação e disciplina do exército japonês, em contraste com o exército desorganizado dos chineses, que mostrou decepções durante todo o conflito, é o que faz a diferença na vitória japonesa. Finalmente, em março de 1895, os japoneses estavam às portas de Pequim. E a dinastia Qing é obrigada a buscar a paz, a China a conceder liberdade e, no acordo, a independência da Coreia. O acordo da China na liberdade durante a guerra com os japoneses fez com que a China se tornasse uma das principais potências da América Latina. No Tratado de Shimonoseki, a China reconhece a independência da Coreia. Independência que será puramente nominal, porque na verdade a Coreia passa a um controle japonês indireto do território. Assim, era tirada da China outra zona de destacada influência histórica, assim como havia acontecido com a Indochina em relação à França alguns anos antes. No entanto, a Coreia não é a única região cujo controle a China perde, pois ela também precisa ceder aos japoneses. A importante ilha de Taiwan, em pleno mar da China, assim como a Ilha dos Pescadores, ao norte de Taiwan, e a península de Liaodong, que passam todas ao controle japonês. Por sua vez, a China é obrigada a pagar indenizações milionárias ao Japão. Por sua vez, como permitir a essa potência comercializar livremente em todos os portos do país? E conceder aos seus cidadãos os mesmos direitos extraterritoriais que já possuíam cidadãos de países como o Reino Unido e a França? No final do turbulento século XIX, a situação geral de humilhação e desprestígio da China não era segredo para ninguém, muito menos para os próprios chineses. Eles haviam sido testemunhas, nas últimas décadas, de uma mudança radical em seu estilo de vida. Agora, quem governava mais eram os estrangeiros do que o próprio governo Qing, e os estrangeiros estavam introduzindo sua cultura, suas invenções, sua religião e seus costumes cada vez com mais força. Aspectos que sempre foram vistos pelos chineses como desprezíveis, em contraste com seus valores e tradições que eram vistos por eles mesmos como superiores em todos os sentidos. Assim, foi-se gerando um forte ressentimento por parte dos chineses em relação aos estrangeiros, culminando finalmente no chamado Levante dos Boxers em 18 de outubro de 1899. O Levante dos Boxers, chamado assim porque seus integrantes praticavam uma arte marcial chamada boxe chinês, começa com uma série de campanhas violentas por parte da chamada Sociedade Secreta Yeituan, um grupo formado por operários e camponeses.
Chineses que, desde outubro de 1899, se dedicam a queimar igrejas e comunidades cristãs, tanto de europeus quanto de chineses convertidos, localizadas no norte da China, especialmente na província de Shandong. Após esses acontecimentos, a incerteza reina entre os Boxers, pois eles não sabem qual seria a resposta do governo chinês diante dos fatos. No entanto, em janeiro do ano de 1900, a então imperatriz Cixi, da dinastia Qin, emite vários decretos nos quais apoia publicamente os Boxers, em sua luta contra os estrangeiros e, de modo geral, contra a dominação estrangeira. Nesse sentido, agora, com o apoio da imperatriz, os Boxers aumentam suas ações. Durante a primavera do ano de 1900, já não apenas em Shandong, mas se expandem por toda a China, aumentando a violência contra comunidades cristãs, cidadãos estrangeiros e até chineses convertidos ao cristianismo ou ocidentalizados, segundo suas palavras. A violência desencadeada pelos Boxers inclui assassinatos tanto de cidadãos comuns e suspeitos de serem pró-ocidentais, quanto de personalidades do porte do embaixador alemão Clemens von Kettler, assassinado com um tiro a sangue frio em junho do ano de 1900. Ao mesmo tempo, a violência também inclui verdadeiros massacres civis em comunidades cristãs, cujas baixas às vezes superam a centena. E também os Boxers realizam inúmeros atos de sabotagem, como cortes em linhas de telégrafo, destruição de ferrovias e obstrução de portos. A violência dos Boxers atinge seu auge no final de maio de 1900, quando um grande número de cristãos e estrangeiros se refugia no bairro diplomático Murado, localizado a leste da Praça Tiananmen, em Pequim, e muito próximo à cidade imperial, onde residiam os imperadores. O bairro diplomático era o local da capital chinesa, onde se encontravam todas as legações e embaixadas das potências estrangeiras com negócios na China. Assim, em 20 de junho, os Boxers iniciam o chamado Cerco das Legações Internacionais, com o qual começam uma série de tiroteios contínuos, incêndios e explosões de explosivos para atormentar os estrangeiros sitiados no bairro diplomático. Nesse mesmo dia, a imperatriz Cixi declara guerra às 8 potências estrangeiras que tinham negócios na China, ou seja, Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e até Áustria-Hungria. Voltando ao bairro diplomático, enquanto continuam sitiados, os representantes das potências estrangeiras às quais a China acabava de declarar guerra emitem mensagens de alerta para seus respectivos países solicitando apoio de estrangeiros. Nesse sentido, as potências estrangeiras formam a chamada Liga das 8 Nações para resolverem em conjunto a situação de seus interesses na China. A força da Liga das 8 Nações era composta da seguinte maneira: 20.840 japoneses, 13.150 russos, 12.020 britânicos, 3.520 franceses, 3.420 estadunidenses, 900 alemães, 80 italianos e 75 austro-húngaros, dando um total de 54.000 soldados, aos quais também se juntam vários chineses anti-Boxers, totalizando 55.000 soldados da Liga das Nações, sendo que essa liga também conta com um imponente apoio de 18 navios de guerra. Assim, a Liga das 8 Nações chega a Pequim na tarde de 14 de agosto de 1900. Imediatamente, eles rompem o cerco dos Boxers e resgatam os estrangeiros e cristãos refugiados no bairro diplomático, após 55 dias completos de cerco. Depois disso, a Liga das 8 Nações avança com suas tropas pelo território chinês, principalmente nas regiões costeiras, e começa uma série de represálias nas quais são cometidos inúmeros excessos de ambos os lados. Por exemplo, algumas crônicas mencionam saques e incêndios de vilarejos inteiros, decapitações arbitrárias de soldados aliados e de civis inocentes, além de estupros em massa de mulheres chinesas. Por sua vez, outras crônicas mencionam que os Boxers mataram grande quantidade de soldados estrangeiros para depois pendurar seus corpos em paredes ao longo de Pequim. Assim como executaram em massa missionários e cidadãos cristãos, que ao todo chegaram a ser 136 missionários e 53 crianças protestantes,
47 soldados cristãos católicos, 30.000 chineses católicos e 2.000 chineses protestantes executados pelos Boxers em sinal de vingança. Finalmente, os estrangeiros acabam se impondo sobre os chineses e fazem o governo Qing assinar o chamado Protocolo Boxer, de 7 de setembro de 1901. O Protocolo Boxer traz consigo novas e humilhantes exigências para o governo chinês. Entre elas, uma dívida elevada de 450 taéis de prata, uma quantia que era mais do que o dobro da receita anual da China e que deveria ser paga em um prazo de 39 anos com juros de 4% ao ano. Ao mesmo tempo, é proibida a importação de armas para o território chinês e é ordenada a destruição de edificações militares como o Forte de Taku. Além disso, as sociedades secretas são extintas em sua totalidade e uma série de punições são iniciadas contra os Boxers e funcionários do governo que participaram de ataques contra estrangeiros durante o Levante. Essas punições iam desde execução, deportação, prisão perpétua até degradações póstumas. E, finalmente, o bairro diplomático, no qual os estrangeiros se refugiaram durante todo o Levante, adquire um novo status, passando a ser controlado pelas potências estrangeiras, com o poder de manter tropas armadas ali e de proibir a presença de chineses naquele bairro. Dessa forma, a China dava as boas-vindas ao novo século, com a assinatura de mais um tratado desigual, que, somado à situação geral de instabilidade do país, gera um forte impacto na psique irritada dos chineses que mais cedo ou mais tarde irão se organizar em novas revoluções para depor o governo dos Qing. A dinastia que, aos seus olhos, havia levado a grande e forte China à época mais humilhante de toda a sua história. Aunque los sucesos relacionados con el siglo de la humillación no fueron la causa principal de la caída de la dinastía Qing, sí ejercieron una gran influencia. En este sentido, tras la muerte de la emperatriz Cixi en noviembre de 1908 y el ascenso de su sobrino el emperador Puyi, tiene lugar el levantamiento de Wuchang, el 10 de octubre de 1911, en el que tienen un papel protagónico altos miembros del ejército, gente de la nobleza local, el campesinado y organizaciones revolucionarias como el Tomenhui, liderado por el nacionalista Sun Yat-sen, quien, formado al calor de las ideas republicanas y liberales del siglo XIX, propone que China se convierta en una república democrática, tal cual como las de Occidente. Este levantamiento marca el inicio formal de la llamada Revolución de Xinhai, que se irá extendiendo por toda China y en la cual las viejas estructuras dinásticas van siendo reducidas hasta que, el 12 de febrero de 1912, el último emperador de China, el emperador Puyi, abdica en favor de los revolucionarios, acabando con más de 2000 años de tradición dinástica en China. De acuerdo a varios estudiosos, aunque tanto el levantamiento de Wuchang como la revolución de Xinhai, entre otras cosas, tienen una retórica antiimperialista y anti-intervencionista con respecto a las potencias extranjeras que tenían negocios y tratados con China desde el siglo pasado, estas mismas potencias, sobre todo Estados Unidos y Japón, brindaron importante apoyo logístico y financiero a los revolucionarios, y especialmente al líder Sun Yat-sen, porque, según algunos, con el nuevo orden en China, esperaban pactar con el gobierno entrante para mantener sus tratados y prerrogativas. Volviendo a los hechos, los revolucionarios liderados por Sun Yat-sen establecen en Nankín un gobierno provisional cuya presidencia terminan por delegar en un hombre del ejército, llamado Yuan Shikai, en ese mismo 12 de febrero de 1912. Sin embargo, al poco tiempo, Yuan Shikai empieza a concentrar el poder de manera totalitaria, convirtiéndose en una especie de dictador que empieza a perseguir todo tipo de oposición política, incluidos los nacionalistas revolucionarios de Sun Yat-sen con los que hace poco había colaborado. Esta dictadura de Shikai dura hasta su muerte en 1916. Tras este suceso, entre 1917 y 1920, Sun Yat-sen establece una serie de gobiernos rebeldes en la ciudad de Cantón, que aunque no gozan todavía de reconocimiento internacional, hacen lo posible para acabar con la anarquía imperante en China. Durante estos años, se generan en el interior de China una gran cantidad de gobiernos provinciales dirigidos por los llamados señores de la guerra,
que eran caudillos militares que asumen la jefatura de las provincias ante un prácticamente inexistente gobierno central. A la par, desde el exterior, las potencias extranjeras presionan para sacar provecho de la situación en China. Por su parte, los británicos instan a la región del Tíbet a independizarse, y los japoneses amenazan a China con invadir Shandong y la región de Manchuria. Mientras todo esto sucede, dos grandes fuerzas políticas entran en escena. Por su parte, el Partido Nacionalista, también llamado Kuomintang, fundado formalmente por Sun Yat-sen en 1919, sobre la base construida en el grupo revolucionario Tomenhui. Y por otra parte, el Partido Comunista Chino, fundado por varias personalidades influidas por los sucesos de la Revolución Rusa, entre los cuales sobresale, con el paso del tiempo, un joven de 28 años de nombre Mao Zedong, del cual contamos con un interesante video en nuestro canal que les invitamos a ver. Al poco tiempo, el 12 de marzo de 1925, Sun Yat-sen muere inesperadamente y la dirigencia del Kuomintang y el gobierno paralelo en Cantón pasan a ser dirigidos por un joven militar llamado Chiang Kai-shek, de quien también contamos con un muy buen video en nuestro canal. Entre 1927 y 1928, Chiang Kai-shek emprende las campañas militares en el interior de China y, en alianza con los comunistas, logra poner fin a los señores de la guerra, estabiliza el país y conforma un gobierno reconocido internacionalmente en la ciudad de Nankín, iniciando lo que se ha conocido como la década de Nankín, de 1928 a 1938. Sin embargo, no acababa de unificarse el país cuando, por discordias y rencillas entre los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek, cuando estalla la Guerra Civil China, el 1 de agosto de 1927. Misma guerra, la cual por su extensión y múltiples enfoques merece un video aparte. En la primera etapa del conflicto, es decir, entre 1927 y 1936, las potencias extranjeras quedan divididas entre las que apoyan al Kuomintang y las que apoyan al Partido Comunista. Viendo amenazados sus intereses y concesiones comerciales en ciudades portuarias como Shanghái, Tianjin y Hong Kong, el grupo de potencias de Estados Unidos, Francia, la Alemania de Weimar y el Reino Unido prestan apoyo técnico y militar al Kuomintang. Este apoyo constó en su momento de elementos como artillería, tanques Panzer I, bombarderos Heinkel y particularmente 7 divisiones de soldados alemanes. Por su parte, la recién fundada Unión Soviética, por razones de afinidad ideológica como de sustentación geopolítica global, se haría con el Partido Comunista dirigido por Mao. Dado que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vivía una situación limitada económicamente, este decide colaborar con los comunistas chinos con apoyo diplomático y logístico en las áreas rurales cercanas a la frontera chino-soviética, y también con el envío de un total de 100.000 soldados durante todo el conflicto. Sin embargo, pronto vendrán para la fragmentada y humillada China días peores, pues en julio de 1937, el Japón liderado por el emperador Hirohito y que ya había ocupado desde 1931 la región china de Manchuria, invade formalmente el norte del territorio chino, desatando lo que se ha conocido como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Como mencionamos anteriormente, Japón había ocupado la región china de Manchuria desde 1931 e incluso había fundado un estado títere llamado Manchukuo. Ahora, en plena guerra civil china, los japoneses invaden el norte de China como parte del plan de engrandecimiento de Japón como la potencia dominante y hegemónica en toda Asia. Esta guerra se desarrolla en consonancia con la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues el emperador Hirohito de Japón constituye con el Führer alemán Adolf Hitler y el duce italiano Benito Mussolini las llamadas Fuerzas del Eje, con el Pacto Tripartito de septiembre de 1940. En este sentido, los nacionalistas y comunistas en China ponen una tregua a la guerra civil y se unen al llamado Frente Unido para repeler a los japoneses, acción que también realizan las potencias que respaldan a cada bando. En este sentido, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética apoyan a los chinos del Frente Unido en su lucha contra los japoneses. Sin embargo, esta lucha resulta ser ineficaz,
pues entre agosto de 1937 y mayo de 1938, las principales ciudades chinas como Beijing, Tianjin, Shanghái y Nankín caen en manos de las disciplinadas e incansables tropas japonesas, las cuales mantendrán dominada toda China hasta 1945. Los japoneses abren en China uno de los episodios más sangrientos de todo el siglo de la humillación, con sucesos como la masacre de Nankín, realizada entre 1937 y 1938, en la que se estima que murieron hasta 300.000 chinos producto de ejecuciones masivas, torturas y violaciones cometidas por el ejército japonés. A la par, los japoneses emprenden la destrucción y saqueo de varias ciudades del interior de China, donde destruyen importantes sitios culturales y religiosos, como pasó en las regiones de Shaanxi y Suzhou. A su vez, la ocupación japonesa tiene inmensas consecuencias sociales y humanitarias, pues miles de chinos mueren a causa de la pobreza y el hambre, sin contar los cientos de chinos civiles y prisioneros de guerra que fueron llevados a la temible Unidad 731, en la cual los chinos realizan un gran número de experimentos químicos y biológicos mediante pruebas mortales, las cuales, según algunos, constituyen auténticos crímenes de guerra. No obstante, el final de la ocupación japonesa no sucede desde dentro, sino que viene de afuera. Mientras que entre abril y mayo de 1945 la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en Europa, con la rendición de Italia y Alemania, Japón acuerda la rendición tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de ese mismo año 1945, cesando así uno de los episodios más controvertidos en la historia de China y del mundo entero. Tras la rendición de Japón, este emprende el retiro de sus tropas de China en septiembre de 1945, un mes después de la rendición. Apenas se retiran las tropas japonesas, los nacionalistas y los comunistas chinos, brevemente unidos por la tregua, reanudan la guerra civil, apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. La segunda parte del conflicto civil chino dura hasta 1949. Pues las tropas nacionalistas del Kuomintang son aplastante e irreversiblemente derrotadas por los comunistas de Mao. Así, Chiang Kai-shek y los nacionalistas se ven obligados a radicarse en la pequeña isla de Taiwán, dando inicio a la larga controversia actual entre Taiwán y la China continental. En cuanto a los comunistas, estos terminan por proclamar la República Popular China el 1 de octubre de 1949, bajo la ideología comunista de Mao Zedong, quien es nombrado líder supremo de la nación hasta su muerte en 1976. La mayoría de los historiadores suelen situar el fin del siglo de la humillación el mismo día de la proclamación de la República Popular China, pues en cuyo discurso inaugural Mao Zedong pronunció las siguientes palabras poderosas. Abro comillas, nuestra nación no será más una nación humillada. Nos hemos puesto de pie. Cierro comillas. Con el paso del tiempo, China emprenderá hasta nuestros días un accidentado pero largo y exitoso camino en vías hacia la modernización y la independencia económica que la han hecho a día de hoy una superpotencia que ha superado económicamente a varias de las antiguas naciones que la humillaron en el siglo XIX, compitiendo cabeza a cabeza con los Estados Unidos e incurriendo también en la subyugación y explotación de otros países menos desarrollados. Así, el siglo de la humillación, como periodo de tiempo histórico, se ha mantenido presente tanto en las relaciones diplomáticas de China con Occidente como en la psique colectiva de los chinos, que les recuerda, casi como un mantra, la humillación a la que nunca más como pueblo deben regresar. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que su apoyo es fundamental para el crecimiento de este gran proyecto. Por eso los invitamos a dejar su me gusta, a dejar su comentario, a suscribirse, a compartir nuestro contenido con todos sus amigos y a estar pendiente a las próximas entregas. Nos vemos en otra ocasión.